Senhor, nosso Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade que temos de estar na sua casa, na sua presença. Senhor, que toda distração agora, Senhor, seja levado agora cativa, Senhor, os nossos pensamentos, ó Deus, que estejamos, ó Pai, focados naquilo que nós viemos fazer aqui esta noite, Senhor, engrandecer o teu nome, Pai, através do estudo da sua palavra. Senhor, pedimos que o Senhor nos ilumine, Pai, nesta noite, Senhor, que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, que o Senhor abra, Senhor, a nossa visão, ó Deus, que o Senhor nos dê entendimento, Pai querido, da tua palavra, Senhor, que possamos sair daqui, Senhor, edificados, Senhor, fortalecidos pela exposição da sua palavra, que o teu Espírito Santo, ó Deus, nos capacite, Senhor, para ensinar, para aprender cada dia mais, cada vez mais de ti, Senhor. Peço, ó Deus, a tua bênção, Pai, sobre este momento, sobre todos aqueles que estão aqui presentes, sobre todos aqueles, ó Deus, que está assistindo essa transmissão via Facebook, ó Deus. A toda a tua igreja, Senhor, onde esta live chegar, Pai, que ela possa ser fortalecida, que ela possa ser, ó Deus, edificada, Pai, mediante a ação da tua palavra. Pai, envia o teu Espírito, Senhor, às nossas vidas esta noite. Envia o teu Espírito, Senhor, a este lugar, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o nosso coração queime pela exposição da tua palavra, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, pode se assentar, quem está em pé aí. Graças a Deus. Nós vamos ser breve hoje, porque ficou bastante coisa da lição para hoje. Eu abordei só a primeira parte na sexta-feira. Então, irmão, só para dar uma repassada aqui, sexta-feira passada, então, nós falamos, nós demos início à lição número 7, a Bíblia transformando vidas. Aleluia. A Bíblia transforma as pessoas, né? Transforma as nossas vidas. Eu até fiz uma enquete no Facebook, acredito que ninguém respondeu, né? Qual a área da sua vida que foi mais transformada pelas Escrituras? Eu confesso que foi o meu temperamento, né? Aquilo que compete a mim, a área que mais o Senhor atuou mediante a sua palavra foi a questão do temperamento. Então, cada um tem teve a sua necessidade ou a sua fraqueza, né, revestida pelo poder de Deus, uma vez rendidos a Cristo, né, estudando a sua palavra. Então, Deus sempre ele vem de encontro ali na nossa fraqueza, no intuito de nos fortalecer e corrigir. Então, a Bíblia transforma as pessoas, ela transformou a minha vida e vem transformando até hoje, graças a Deus, né? A gente vem aprendendo e amadurecendo cada vez mais. A Bíblia diz, né, que a luz do justo ela é como a aurora, né? Ela vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então nós estamos em constante transformação, nós estamos em constante edificação, né? Somos uma obra em construção pelo Senhor. A Bíblia diz que Ele começou a boa obra e Ele é fiel para terminar, para completar esta obra. Então nós demos início lá na sexta-feira passada com duas leituras bíblicas, né? Quem está com a revista aí, Hebreus, livro de Hebreus capítulo 4, do versículo 11 a 13, é o primeiro texto que vai dar início, que nós demos início aí na sexta-feira passada, que diz assim, quem está com sua Bíblia aí, Hebreus 4, do 11 ao 13, quem está com a revista, essas referências já se encontram na revista. Então, Hebreus 4:11 diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, esse texto está falando, o escritor de Hebreus, ele está falando sobre a desobediência dos israelitas, quando o Senhor, então,
tira eles do Egito e faz uma promessa para eles de que Deus introduziria eles numa terra prometida. Mas, irmãos, eles foram rebeldes ao Senhor no deserto. O próprio livro de Hebreus fala ali no capítulo 3 que eles colocaram o Senhor à prova. Eles tentaram o Senhor, né? Por várias vezes ali no deserto, eles murmuraram, eles reclamaram. E por conta dessa desobediência, por conta dessa dureza de coração da parte deles, eles não entraram neste repouso, eles não entraram na terra que Deus havia prometido, então, para aquele povo. Então, toda aquela geração que sai do Egito morre no deserto. Ninguém entrou na terra prometida ali. Então, toda aquela geração que viu os sinais, que viram as pragas que Deus enviou, né? Atravessou o Mar Vermelho em seco. Então, a gente vê que parece que caiu no esquecimento deles, né? Como é que pode alguém que atravessa um mar em seco, né, ver todos os sinais que o Senhor fez no Egito e mesmo assim descrer? Mas enfim, então o autor de Hebreus ele faz essa comparação dos israelitas com o nosso caminhar diário, com o nosso caminhar cristão com Jesus. Por quê? Porque nós temos a promessa também do descanso eterno com o Senhor. Então, da mesma forma, se agirmos com rebeldia, como os israelitas, se agirmos então com incredulidade, nós também, irmãos, não entraremos no descanso do Senhor. Então, é o que o autor de Hebreus ele está explicando aqui. Então, o que acontece? Nós aprendemos sexta-feira passada que a Bíblia ela é a palavra viva e eficaz. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz. Por quê? Ela é proveniente de um Deus vivo. O próximo tópico que nós estudamos, a palavra de Deus, a palavra de Deus é uma espada penetrante, e o texto diz que ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Então, a Bíblia, ela é a espada do Espírito, ela é a palavra de Deus, é a espada, e ela é uma espada de dois gumes, ela tem dois cortes, né? Então, da mesma forma que a palavra salva, ela também condena. Da mesma forma que esses dois cortes da Bíblia, que a palavra tem, ela salva os que crê e ela condena os incrédulos. Então, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Por quê? Porque ela precisa penetrar no mais íntimo do nosso ser. Ela precisa atingir o nosso coração. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios 4, 20 e 23, que o coração, ele é as saídas da vida. Então, uma vez que essa espada da palavra de Deus, ela penetra no nosso íntimo, no nosso ser, ela chega no coração, que são as fontes da vida, ela então santificando o nosso coração, é a mesma coisa. Se você quer poluir um rio, você tem que então procurar a nascente dele. Então, se você contamina a nascente daquele rio, a nascente dele, todo o rio, o percurso daquele rio será contaminado, porque ele foi contaminado na sua nascente. Então, o inverso também é verdadeiro. Se você santifica o coração, então todas as nossas ações, então a partir dessa operação de santificação da palavra, todas as nossas ações serão santas. Então, a Bíblia ela precisa penetrar no mais íntimo do nosso ser e chegar até o nosso coração, santificando o nosso coração. O terceiro e último tópico da revista lá da nossa aula sexta-feira passada falou sobre a palavra ser apta para discernir. Então, uma vez que a palavra ela penetra ao nosso íntimo do nosso coração, ela então coloca o caos da nossa vida em ordem. Então, ela é apta para discernir aquilo que é intenção, aquilo que é vontade, né? Aquilo que é pecado, aquilo que não é. Então, uma vez que a palavra está devidamente alojada no nosso coração, ela foi recebida no nosso coração. Por isso que Davi fala, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a palavra precisa estar alojada, ela precisa estar morando no nosso coração. Uma vez ali, ela vai separar aquilo que é certo, aquilo que é errado. Ela vai colocar as coisas no lugar. Então, nós falamos sobre isso na sexta-feira passada. E nós encerramos, então, a sinopse da aula passada, resumindo, né? A palavra de Deus é viva, eficaz
e ela é apta para discernir o interior do ser humano. Então a gente pode perceber que até aqui nós estamos falando da ação da palavra na nossa vida. A ação da palavra é penetrando no nosso coração, a ação da palavra santificando o nosso coração. Agora, no segundo tópico da revista, que é a lição número 2, a Bíblia anula os conselhos do mundo, nós vamos estar vendo então a palavra como uma arma de defesa. É a palavra então agora operando na nossa vida, através da nossa vida. Então não é mais a palavra, né? Uma vez que a gente então é santificado e é purificado pela palavra, então agora ela passa a ser uma arma na nossa mão. E é aquilo que a gente vai estar estudando a partir desse momento. Então o primeiro tópico aqui dessa aula é a Bíblia nos conselhos do mundo. Ela está dividida em 3 subtópicos. O primeiro são as armas da nossa milícia, a destruição das fortalezas é o segundo subtópico. O terceiro subtópico é a destruição dos falsos argumentos. E o quarto subtópico é a destruição de toda altivez, né? E por último nós teremos ali o terceiro tópico da aula, a Bíblia nos torna humildes. Então agora a gente vai estar lendo então, o segundo trecho aqui da revista, que ela está citando aqui, nossa, a falta de espaço aqui está muito difícil. 2 Coríntios, capítulo 10, está na própria revista aí, que vai ser então o texto que a gente vai estar trabalhando agora. 2 Coríntios 10, a partir do versículo 4, ele está falando aqui, porque as armas, o apóstolo Paulo falando, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então aqui, Paulo já está falando sobre as armas da nossa milícia. O que vem a ser então as armas da nossa milícia? A milícia, irmãos, a gente sabe que o caminhar cristão é uma guerra. Muitos estão achando o caminhar cristão, né, um passeio no parque. Então Paulo ele fala reiteradas vezes, né, ele fala lá em 2 Timóteo, combati o bom combate. Então Paulo em todo momento ele está falando de guerra. Ele está falando de um campo de batalha que nós estamos travando aqui na terra, né? Então o nosso caminhar cristão é uma guerra contínua. Então o que ele está falando aqui? Ele está falando a respeito das armas da nossa milícia. Então, se nós estamos em guerra, né, não contra o mundo, não é uma guerra que nem ele fala, não é uma guerra carnal, não é uma guerra contra pessoas, mas é uma guerra, irmãos, no campo espiritual. É uma batalha espiritual que nós estamos vivendo, não só nos dias de hoje, né, mas ao longo de todo o cristianismo, sempre foi uma batalha espiritual. Então o que ocorre, irmãos? Muitos não aceitam essa passagem. Essa passagem não é uma passagem que está sendo citada na revista, mas foi uma passagem que eu quis trazer aqui essa noite no estudo, para ilustrar o que é uma batalha espiritual. Muitos acreditam que não seja, que essa passagem não fala de uma batalha espiritual. Mas eu acho muito difícil não se tratar de uma batalha espiritual essa passagem. Então, pega a sua Bíblia e abra no livro de Daniel, capítulo 10. É apenas um exemplo, tá, irmãos? De uma batalha, como diz lá em Efésios, nas regiões celestiais, né? Que nossa guerra é contra as potestades e principados. O nosso inimigo hoje, irmãos, não é mais como eram os inimigos dos israelitas, né? O nosso inimigo hoje, ele é um inimigo espiritual, ele é um inimigo invisível. Nós não podemos enxergá-lo, né, de forma física, de forma visível. Então eu trouxe aqui, como exemplo de uma batalha espiritual, Daniel capítulo 10,
Versículo 12 e 13 diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ó, irmãos, Daniel havia feito um jejum de 21 dias, orando, jejuando. Então aqui o texto está dizendo que um anjo, ele veio para dar a resposta a Daniel. Então ele diz assim, mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Aí eu pergunto, pode um príncipe carnal humano fazer frente a um anjo? Se essa passagem não está falando de uma batalha espiritual, como pode um príncipe resistir um anjo? Se apenas 3 anjos destruiu toda uma cidade. E ainda ele continua dizendo o seguinte, olha, ele diz assim no versículo 12, aliás, no versículo 13, e eis que Miguel, irmãos, e Miguel é um arcanjo, é um dos arcanjos mais poderosos na hierarquia de Deus, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Então, como pode um príncipe humano resistir a um anjo? Então esse aqui, irmãos, para mim é uma clara passagem onde ele ilustra, irmãos, uma batalha espiritual que a gente não enxerga. Então muitas vezes você está ali numa campanha de oração, de jejum, sabe, e não vem uma resposta, e não vem uma direção de Deus, a tua vitória não vem, porque está sendo travada uma batalha. Está sendo travado ali espiritualmente, nas regiões celestiais, está sendo travada uma batalha. Então, irmãos, as armas da nossa milícia, elas são espirituais e poderosas em Deus. Então Paulo esclarece aos coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais. 2 Coríntios 10, 4. Isso porque a nossa luta, ela é de ordem espiritual. Então ele cita lá, quem estiver aí com a Bíblia, Efésios capítulo 6. Deixa aberto lá em Efésios capítulo 6, que é onde Paulo ele vai então a falar sobre a armadura de Deus. Mais uma vez, irmãos, se o nosso caminhar cristão não é uma guerra, Paulo não estaria usando esse tipo de linguagem, tá? Então, em todo tempo ele está falando de milícia, ele está falando de combate, olha, combati um bom combate. Ele está falando em Efésios 6 sobre a armadura de Deus. Então, irmãos, preste atenção, nós estamos em guerra, irmãos. Nós não estamos num passeio no parque. Então, Efésios capítulo 6, deixa aberto lá, eu vou terminar aqui de ler o texto da revista, a gente já faz a leitura. Portanto, não usamos os métodos humanos, tais como subterfúgios, conchavos, ameaças, calúnias e ou difamações. Nosso poderio de ataque não é carnal. Nossas armas, elas são poderosas em Deus. 2 Coríntios 10, 4b. O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus. Então diz aqui, a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. Então vou estar abrindo aqui Efésios capítulo 6, onde Paulo fala a respeito da armadura de Deus, revestivos de toda a armadura de Deus, né, para que possais resistir ao dia mau. Irmãos, nós não podemos resistir ao inimigo se nós não estivermos com a armadura de Deus, vestidos com a armadura de Deus. A gente vai estar vendo aqui o que é essa armadura de Deus. Paulo, quando ele escreve a epístola aos Efésios, ele está preso. Então Paulo ele foi muito sábio ali, acho que ele estava olhando para algum guarda, e ele vendo ali a armadura daquele guarda, ele falou, olha, na vida cristã a gente precisa também de um capacete, a gente precisa de um escudo. Então Paulo ele começa a fazer essa analogia de uma armadura de guerra, né, para uma armadura espiritual. Então ele começa dizendo assim, portanto, no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para quê? Para que possais
resistir ao dia mau. Então, irmãos, o dia mau ele vem para uma armadura espiritual. Então ele começa. O dia mau ele vem, ele chega para qualquer um, né? Ele não vai perguntar se você está preparado, olha, se a tua armadura está toda alinhada, se você está revestido. Então o dia mau, irmãos, ele vem para qualquer um. Então cabe a nós termos a consciência de que estamos em guerra e precisamos estar preparados, né? Para quê? Para resistir, revestir toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Não, versículo 13. Para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, havendo então passado pela luta, havendo passado ali pela dificuldade, né, pela provação, ficar o quê? Firmes. Então ele continua no 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então o primeiro item dessa armadura é a verdade. E a verdade, muitas vezes, ela custa um preço alto. Porque João Batista foi preso e ele foi degolado, não porque ele bateu nas costas de Herodes e falou, não, Herodes, está tudo certo. Você pode possuir a mulher do teu irmão, tá tranquilo, não dá nada não. Ele foi degolado porque ele confrontou Herodes com a verdade. Ele falou, Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Por causa da verdade, ele foi preso e ele foi degolado. Então Paulo, na armadura de Deus, ele começa falando, olha, cinge os vossos lombos com a verdade. Lembrando que a verdade nem sempre ela vai vir acompanhada de paz. Algo que eu nunca ouvi é a passagem onde Jesus diz que ele veio para trazer guerra e não paz. Você já ouviu, dona, alguém pregar sobre isso? Jesus falando que ele veio para trazer a divisão entre o pai e o filho, a mulher e o esposo. Né? Ele falou, eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Por quê? Porque a verdade, irmãos, ela incomoda quem está nas trevas. Quando você vem com a verdade, muitas vezes você vai ser recebido com agressividade. As pessoas não estão aceitando mais a verdade hoje. Então a primeira coisa que Paulo fala aqui na armadura de Deus, olha, vistam-se com a verdade. Então ele continua aqui, vestindo a couraça da justiça. A justiça que provém de Deus, irmãos, não a nossa justiça, que a nossa justiça ela é falha. Mas que ao Senhor olhar para nós, ele possa enxergar a justificação do seu Filho Jesus. Versículo 15, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Para onde os nossos pés estão nos levando? Para quais caminhos os nossos pés estão nos levando? É para a pregação do evangelho? É para fazer o bem? Para onde estamos caminhando? Paulo está falando aqui, caminhe calça seus pés com a preparação do evangelho da paz. Vá pregar o evangelho, você tem uma mensagem de salvação para as pessoas. Ele continua aqui, tomando sobretudo o escudo da fé. Ele chama a fé de escudo, porque ele diz assim, porque podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Ora, o escudo da fé, ele nos protege contra as dúvidas da incredulidade. É o escudo da fé. O que é a fé? É aquilo que a gente vê? Não é aquilo que a gente vê. Mas é a prova das coisas que a gente não está vendo. É a convicção de fato que nós não estamos vendo. Firme, exatamente. Ele fala que é um fundamento, mas ele dá uma qualidade a este fundamento. É um fundamento firme. Não é um fundamento instável, que você pode, te deixar na mão por um motivo ou outro. Então ele fala, olha, coloque o escudo da fé. E nós vemos aqui que todos esses itens da armadura, irmãos, são itens de defesa. O único item de ataque é a espada do Espírito, que foi a arma que Jesus usou contra Satanás no deserto. Está escrito, está escrito, está escrito. Então, nessa armadura que Paulo está falando aqui, a única arma que é de ataque é a espada do Espírito, é a palavra de Deus, irmãos. Precisamos ter essa palavra no coração. Precisamos, como obreiros de Deus, manusear esta palavra. Então, irmãos, vamos seguir em frente aqui.
A destruição, segundo o subtópico, a destruição das fortalezas. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno, 1 João 5,19. E o líder dessas forças do mal é quem? É o diabo, 1 Pedro 5,8. Por meio do espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus, 2 Tessalonicenses 2,4. Para tanto, se opõe aos valores cristãos, dissemina o ódio, o desrespeito à vida, a corrupção e a imoralidade, dentre outros males. 2 Tessalonicenses 2, do 9 a 11. Contudo, o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo, 2 Coríntios 10, 4c, e a palavra de Deus anula o mal com graça e poder e liberta as almas da prisão. Destruição das fortalezas. Irmãos, Satanás, ele mantém as pessoas presas nos seus erros e pecados. Ele consegue. Então, uma pessoa que ela está quando Paulo fala aqui sobre a destruição das fortalezas, é sobre aquilo onde o inimigo consegue manter as pessoas presas. Porque a vontade dessas pessoas, ela está aprisionada. A vontade delas está aprisionada. Então, o inimigo ele é tão sutil que ele consegue manter alguém preso e deixando que ele pense que ele é livre. Mas, na verdade, o conceito de liberdade das pessoas é diferente, né? Elas acham que ser livre é o direito de você fazer o que quer, a hora que quer, né? Sem dar satisfação a ninguém. Mas, na verdade, eles são escravos do pecado, porque aquilo que os domina é o seu Senhor. Então, para isso, Jesus veio, para destruir as obras de Satanás. Então, a Bíblia, ela é a única arma capaz de libertar essas pessoas. Então, as pessoas, elas são prisioneiras e elas precisam ser despertas para isso. O segundo subtópico fala sobre a destruição dos argumentos. Diz assim: a Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos, 2 Coríntios 10, 5a. Então ele fala aqui que a Bíblia, na nova versão, na versão Nova Almeida atualizada, traduz como raciocínios falaciosos. São premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. Então, se aplica às ideologias anticristãs, entre elas o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo e as heresias que contradizem a mensagem da cruz. O método cristão para anular esses sofismas é a persuasão por meio da verdade da palavra de Deus. Então, como que essas pessoas elas são libertas dessas fortalezas? Elas precisam ser expostas à palavra de Deus. E aqui, irmãos, eu não quero ser polêmico aqui, mas a revista está citando aqui uma passagem que está lá em João 8,32, sobre a destruição dos falsos argumentos. Quem pode estar lendo para nós aí essa passagem? O Arthur vai ler. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito bem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, né? Exatamente. Se eu disser a vocês que essa passagem ela tem uma condição, ela é condicional, ela depende de alguma coisa. Do que? Jesus. Muito bem. Só que quando Jesus fala assim: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, em outras traduções está assim: então, alguém tem essa tradução aí? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Alguém tem essa tradução aí? Não? Então tem uma tradução que é assim, irmãos. Agora, qual que é a condição
para conhecer a verdade e ser liberto por ela? Versículo 31. Ninguém fala sobre o versículo 31. Só fala: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu não quero aqui, irmãos, ser polêmico ou tornar mais estreito o caminho que leva para o céu. Mas nós precisamos ler a Bíblia dentro do seu contexto. Versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: olha a condição, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há uma condição de permanecer. Todo mundo fala: olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sim, irmão, se você permanecer em Cristo. É como uma pneumonia. O tratamento de uma pneumonia, não sei se mudou, era um tratamento de 7 dias de injeção. Não sei se mudou. Antigamente era assim. Você tinha que fazer um tratamento de 7 dias de injeção, fora os antibióticos. Então, no segundo dia, você não tinha mais febre, você já estava se sentindo melhor. No terceiro dia, você fala: eu estou bom, posso parar o tratamento. O que acontece? Dá a recaída. Por quê? Porque você não continuou. Você não continuou o tratamento. Então, irmãos, conhecer a verdade e ser liberto por ela depende de permanecer em Cristo. Pode falar, Daniel. Muitas vezes a gente só pega a parte chave ou uma parte importante para nós de alguma coisa, só que a gente não lê o que vem antes para a gente poder entender o que a gente quer saber. Exatamente, Daniel. Sabe como se chama isso? Contexto. Você quer ver uma outra passagem que recai sobre esse erro? Mateus 11, 28. Todo mundo acho que já sabe de cor, né? Outra passagem também que tem um contexto, irmãos, que ninguém cita. Ninguém fala. Todo mundo fala assim: olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus faz isso? Faz isso. Mas as pessoas que pregam isso param aqui, não pode. Aí o que acontece? Você tem que continuar a fazer. Jesus continua falando: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o tratamento tem que ser completo. Então é contexto e contexto. Então, vinde a mim todos que estáis cansados, fracos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus vai fazer isso, mas ele está falando no versículo 29 e 30, olha, só que você tem que permanecer em mim. Você precisa permanecer em mim. Então, com relação à destruição dos falsos argumentos, irmãos, João 8,32, a gente precisa permanecer em Cristo para ser liberto por essa verdade. Amém, queridos? Então, o quarto subtópico fala sobre a destruição de toda altivez. Deixa eu ver que oração aqui, falta 20 para as 9, né? A destruição de toda altivez. Eu grifei algumas passagens aqui que eu vou estar querendo ler com vocês. Diz assim na revista: o poder do Altíssimo igualmente aniquila toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então ele cita aqui 2 Coríntios 10, 5b, né, que é esse texto que nós lemos ali na introdução da revista. A altivez se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. 2 Timóteo 3,8. Quem puder abrir lá e deixar aberto. 3,8. Não, espera aí, vou terminar de ler aqui a revista e a gente faz a leitura. Aqui está incluso. Vou pedir para fechar a porta ali que está. Pode fechar a porta ali? Está mais barulhento do que de costume hoje. Então, 2 Timóteo 3,8, aqui está incluso, entre outros, a rebeldia, o orgulho, a jactância e as demais vaidades humanas. Satanás é quem atua na mente das pessoas e as mantém afastadas de Deus. 2 Coríntios 4, do 2 ao 4.
Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo. Então nós temos lá, quem está lá em 2 Timóteo 3,8? Daniel? E como também Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Exatamente, irmãos. Por quê? A Bíblia está citando duas pessoas que resistiram a Moisés no deserto, né? Janes e Jambres. Então, a altivez, irmãos, é alguém que resiste à verdade. Ela se nega a crer naquilo que está sendo dito para ela. Então, as pessoas permanecem rígidas no pecado, endurecidas de coração, né? E elas, então, resistem à verdade. O próprio Paulo, escrevendo a Timóteo aqui, ele fala sobre a característica dos homens dos últimos dias. Então, ele elenca 19 características das pessoas dos últimos tempos, né? Eles são o quê? Blasfemos, desobedientes, 2 Timóteo capítulo 3, né? Versículo 2 em diante. Então eles são avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Olha o que Paulo elenca, irmãos, que são as características das pessoas dos últimos dias, né? Pessoas com um coração altivo, pessoas que resistem à verdade. O texto também fala sobre 2 Coríntios 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2 ao 4. 4, 2 ao 4. Diz assim: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. O que é a manifestação da verdade? É a exposição da pregação, é a exposição bíblica, é a pregação da fé. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, Paulo fala, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o evangelho, irmãos, ele está encoberto para aquele que é altivo, para aquele que resiste à verdade. Para esse o evangelho está encoberto. Então, Paulo está falando aqui. Então, está encoberto por quê? Porque o Deus deste século, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. Então, irmão, a gente vê que a vacina contra isso é a palavra de Deus. É nós acolhermos, recebermos a palavra no nosso coração. Eu quero fazer uma referência cruzada agora com 2 Tessalonicenses 2, do 9 a 11. Você quer ler, Tutu, para nós? 2 Tessalonicenses 2 Tessalonicenses capítulo 2, 2 do 9 ao 11. Isso, 2 do 9 a 11, irmã. Ora, o aparecimento do ínico é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça
ou que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. 11. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Exatamente, irmãos. Então o que acontece? Com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Eles se recusaram aqui a receber, a ouvir a verdade e a acolher ela no seu coração. O que poderia salvar essas pessoas que Paulo está falando aqui era ter crido na pregação do evangelho. Então, o que acontece aqui no versículo 11? Por isso, por eles não terem acolhido a verdade para serem salvos, Deus então envia a eles a operação do erro para que creiam na mentira. Porque Satanás então consegue enganá-los, eles com todos os sinais e prodígios e mentiras, porque eles não acolheram a verdade em seus corações, irmãos. Então, fique aí essa palavra de alerta, né? Acolher a verdade nos nossos corações. E o terceiro tópico aqui da lição, irmão, para a gente estar encerrando, fala sobre a Bíblia nos tornar mais humildes. A Bíblia nos torna humildes. O primeiro subtópico, então, diz assim: Deus aborrece a soberba. Né? Deixa a Bíblia aberta lá em Tiago, que a gente vai citar muitos versículos que estão lá no livro de Tiago. Aí já fica com a Bíblia aberta, fica mais fácil. A Escritura declara que Deus resiste aos soberbos, porém Ele dá graça aos humildes. A gente se encontra lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Que diz assim: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Isso indica que Deus abomina os arrogantes, que confiam na sabedoria humana e rejeitam os preceitos divinos. Lembra que a gente está vendo até agora, né, aqueles que são condenados por resistirem, por rejeitarem a verdade, né, pelo soberbo, aqueles que deixam de crer em Deus para confiar em si mesmo, para confiar, né, no braço da carne, como diz lá em Jeremias: maldito homem que confia no homem, que faz o braço da carne a sua confiança. Não quer dizer que a gente não deva confiar nas pessoas. A gente só não pode depositar nas pessoas uma confiança que deve ser depositada em Deus. Por isso Tiago exorta: sujeitai-vos, pois, a Deus, e ainda humilhai-vos perante o Senhor. Tiago 4,10. As expressões sujeitar-se e humilhar-se querem dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Quando nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. Tiago 4,8. Ele nos liberta da sabedoria terrena, animal e diabólica. Tiago 3,15. E nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Tiago 3,17. Em vista disso, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes que são transformados pela palavra do Altíssimo. Tiago 1, 21, 22. Que diz assim: pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. Mais uma vez aqui faz menção em estar recebendo, em estar acolhendo a palavra de Deus. Então, receba com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Segundo tópico aqui: Cristo é nosso exemplo de humildade. Gente, vamos abrir lá em Filipenses. Eu queria estar fazendo uma leitura lá em Filipenses, que é sobre o exemplo que Jesus nos dá de humildade, irmãos. Eu quero estar lendo primeiramente o texto aqui,
Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Filipenses 2, 5. Para mim, essa passagem define todo o conceito de humildade, de como nós devemos também agir, né? Porque esse foi o exemplo que o Senhor Jesus nos deixou. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, Paulo, então, escrevendo à igreja de Filipe, ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual o sentimento que houve em Cristo Jesus que Paulo está aconselhando que também a gente tenha? Então ele diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então a gente imagina até aqui, a gente acha que parou, né? Jesus, ele abre a mão da glória que ele tinha com Deus, com o Pai. O texto diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então aqui o texto fala que ele se faz então semelhante aos homens. Você fala, ufa, chega, né? Mas o texto não para por aí, gente. Aí diz assim, no versículo 8: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Não parou. A humilhação de Cristo não para por aí. Porque diz assim, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então, quando a gente vê Cristo se despindo da sua glória, deixando a sua habitação celestial com Deus, né? Ele se humilha, ele não quer ser igual a Deus, ele abre a mão do seu poder, da sua glória. Então ele se equipara ao homem. Aí você fala, puxa, chega, né? Já se humilhou demais. Mas ele não para por aí. Ele fala, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então esse é o sentimento que Paulo está aconselhando que nós também venhamos a ter, que também é o mesmo sentimento de João Batista, né? João Batista falou o quê? Convém que ele cresça e eu diminua. Convém que ele cresça e eu desapareça. Né? Porque na igreja não pode ter espaço para astro, para estrelinha. Quem tem que brilhar é Jesus, irmãos. Né? A gente é só um instrumento na mão do Senhor. Maurício, esse negócio de se humilhar, essa palavra que você deu é forte, porque muitas das vezes nós queremos se achar o tal em certa questão. Queremos se achar que nós somos aquele que é o único capaz de fazer certa coisa, só que a gente acaba esquecendo no momento que tem um que faz tudo, que nada para ele é impossível. Exatamente. E além da gente se humilhar e deixar ele fazer e demonstrar que ele é grande, que nós venhamos a diminuir, não, a gente quer ser o estrelinha, como você acabou de dizer. A gente acha, Daniel, que a gente é insubstituível. A gente acha que se eu não for hoje na igreja, não sai estudo. Qualquer um Deus levanta e põe aqui para ensinar. Então, né, que nem o João Batista falou, convém que ele cresça e eu diminua. Né? Então, esse deve ser o nosso sentimento, um sentimento de se humilhar. Porque se humilhar é diferente de ser humilhado. Por exemplo, você pode ser humilhado em algum momento na sua casa ou na escola, lá onde você estuda, alguém vai e te humilha. Você não gosta, você foi humilhado. Agora o texto está falando que Cristo se humilhou. Então não é você ser humilhado, é você escolher a humilhação. É diferente. Eu posso ser humilhado em alguma situação e não gostar e praguejar e reclamar, mas quando eu escolho me humilhar, é diferente. Aí a humilhação é uma escolha minha. Eu estou escolhendo a humilhação. Eu estou querendo a humilhação. E aí isso aí não é para todo mundo, né? É um alimento sólido. Ele escolheu isso. Exatamente. Sim. Ele termina a oração, olha,
né? Mas se possível, passe de mim se cair, mas não seja feita a minha vontade. Exatamente, exatamente. Então, gente, para mim o maior exemplo de humilhação foi a dada por Cristo. A Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele deixou a sua glória, humilhou-se para submeter-se à vontade do Pai e foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo novamente agiu com humildade ao lavar os pés dos apóstolos. João 13,14. Isso é uma lição muito importante, gente. Vamos abrir lá João 13,14. Jesus nos deixa uma lição ali muito importante. Então, ele fala aqui o seguinte. Eu deixei o exemplo. Se eu deixei o exemplo, vocês vão ter que fazer também. Porque ele fala o seguinte: o servo não é maior que seu senhor. João 13, 14 e 15. Vamos aqui, João 13, 14 e 15. Diz assim, João 13, 14 e 15. Vós me chamais de mestre e senhor, dizeis bem porque eu sou. Aí diz assim, ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Então o que Cristo está falando? Eu dei exemplo, eu fiz, vocês também têm que fazer. Porque vocês não são melhor do que eu, vocês não são maior do que o mestre. Então se eu, sendo mestre e senhor, fiz, então os discípulos também, irmãos, nós também temos por obrigação servir uns aos outros, lavando os pés uns dos outros. Esse é o padrão de conduta para os cristãos. Desse modo, quem é verdadeiramente sábio, obedece a palavra e imita os passos de Jesus. 1 Pedro 2, 21. O último subtópico fala sobre a humildade é uma virtude cristã. 20:58, está acabando, irmãos. Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus, a pessoa tem de se portar com humildade. Mateus 18:4. Mateus 18:4. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino do céu. A gente entende aqui, irmãos, que a pirâmide no reino de Deus ela é invertida, né? O maior é o menor, o mais rico é o mais pobre, o mais forte é o mais fraco. Então, se a gente não inverter essa pirâmide também, irmão, a gente fica batendo cabeça e não entra no reino. Então, porque lá, o maior lá é o menor aqui. E a gente não quer ser o menor aqui. A gente quer ser o maior aqui e o maior lá. Quem quer? Feliz é o que se humilha, aquele que se humilha. Então a pirâmide no reino de Deus, irmãos, ela é invertida. E se a gente não inverter também, a gente bate cabeça, irmão, a gente sofre. Então a gente precisa aqui se humilhar, servir uns aos outros, né, perdoar. Assim, somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. Somente uma genuína conversão, irmãos. Tem muito convencido, né? E pouco convertido. Pessoas que resistem, que muitas vezes aceitam a Cristo, vêm para a igreja, mas ela fica endurecendo o coração, não permitindo que o Senhor transforme a sua vida, né? As pessoas muitas vezes não querem abrir mão, né, dos seus pecados. Então, somente uma genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. Nessa direção, Paulo faz um apelo para que os salvos andem como é digno da vocação com que foi chamado. Irmãos, Efésios 4:1. Efésios 4:1. Quer ler, Dandan? Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Exatamente, irmãos. Então, andar de modo digno, irmãos, não dando escândalo, né? Não dando testemunho, não dando mau testemunho, né? Sendo crente, né? Onde ninguém te conhece, onde ninguém sabe onde você é.
E o interessante é que na continuação aqui tem tudo, ele explica de como andar, né? Tem todos os requisitos aqui. Lê aí, Na Dani, continuação é muito interessante. O versículo 2 fala assim, a vocação, como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e Aí. mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Exatamente. Tá, então, andar de forma digna da vocação. Como assim? Como que eu ando dessa forma? Você anda com humildade, anda com mansidão, sendo longânimo. Longanimidade é algo que eu sou com o próximo. Eu não sou longânimo comigo mesmo. Eu não consigo ser longânimo comigo mesmo. Eu só consigo ser longânimo com o próximo, né? Suportando-vos uns aos outros em amor, né? Que diz aqui, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele continua um só corpo, né? Um só Espírito. Efésios 4:1, né? E enfatiza a necessidade da prática da humildade. A gente já leu Efésios 4:2. Mais uma vez a humildade aqui. Ser humilde significa comportar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas, né? João 15:5. Jesus fala, né? Se vocês não vão conseguir fazer nada sem mim, né? Vocês precisam permanecer em mim. João 15:5. Pode? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Exatamente. Então a gente vê no Evangelho de João, muitas vezes a palavra permanecer ela se repete muitas vezes. Então, mais uma vez, aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. Aquele que permanece em mim conhece a verdade e é libertada por ela. Então, irmão, ela vem de permanecer em Cristo, né? Eu dei um exemplo ali. Continua o tratamento, irmão. Não para não, que a gente está doente ainda na carne, né? A gente precisa aí ser revestido por essa incorruptibilidade da carne, do corpo, né? Todavia, ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo. Ou seja, quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde, irmão. Exatamente. Então, nenhuma pessoa, né, que não tenha sido genuinamente convertida, uma pessoa que não recebeu, que não acolheu a palavra de Deus, ela não vai ter a sua vida transformada. Essa pessoa, ela não foi purificada pela palavra de Deus, ela não pode ser verdadeiramente humilde. Porque, irmãos, quando a gente se aproxima mais de Deus, a gente vê o quanto que a gente é pecador. Você falando de João, você falando de muitas vezes a gente não permanecia em Deus, vem aquela palavra à cabeça: se permanecer de mim, eu permaneço. Eu não sei muito bem falar, mas se permanecer em mim, eu permanecerei em vocês. Isso quer dizer o quê? Para mim, é eu e Deus. A gente andando de mão dada por um caminho, a gente fiel, sendo humilde, crendo na palavra dele e ele acompanhando nós. Ao momento que a gente solta da mão dele, que a gente quer seguir nosso próprio caminho, a gente não é mais humilde. A gente se acha maioral, a gente acha que a gente pode fazer tudo sozinho, a gente não precisa da ajuda dos outros. Aí a gente tira essa humildade do nosso coração e a gente se afasta. E a gente se torna uma pessoa altiva, né? Soberba. Como a igreja de Éfeso, né? Éfeso era uma igreja muito produtiva, só que eles abandonaram o amor. Então, quando a gente se aparta de Cristo, a gente deixa de dar fruto, né, irmãos? Então, irmãos, encerrando aqui a nossa aula, a Bíblia transforma pessoas. Ela tem um questionário aqui, irmãos. Eu posso estar postando as respostas durante a semana. Então a conclusão diz assim: o Altíssimo, ele não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra ela sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos.
Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Louvado seja Deus por mais esta lição concluída. Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus a todos, né? Que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Doni, você quer fazer uma oração encerrando aqui? Por favor. Nosso diácono Donizete vai estar orando, encerrando esta aula de hoje. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, graças nós te damos, Senhor, por estar, meu Pai, na tua presença, meu Pai, por ter nos guardado nos teus caminhos e nos preparado, meu Pai, essa noite, ó Pai, para aprendermos mais de ti, meu Deus. Ó Deus querido, que a tua palavra, meu Pai, possa nos tornar humilde, meu Pai, a tal ponto, meu Pai, que nós venhamos, meu Pai, se humilhar na tua presença, meu Pai, porque reconhecemos e sabemos que sem ti nós não somos nada, meu Pai, e nada podemos, ó Pai, sem ti. Ó Deus querido, Deus amado, muito obrigado, meu Pai, por essa noite de estudo, ó Pai, que tua palavra possa ter edificado vidas, meu Pai, que estão acompanhando, meu Pai, que acompanharam e que vão acompanhar essa live, esse vídeo, meu Pai. Meu Deus, que elas possam ser transformadas pela tua palavra, meu Pai, que possam ser transformadas pelo teu evangelho, porque só a tua palavra, meu Pai, salva, só a tua palavra, meu Pai, transforma a vida, meu Pai, que nós possamos a cada dia, meu Pai, nos alimentarmos, meu Pai, sermos transformados, sermos edificados, ó Pai, pela tua palavra, meu Deus. Muito obrigado, ó Deus, por essa noite, ó Pai, de estudo na tua presença, Pai. Nos guarda de todo mal, meu Pai. Nos dê uma noite de bênção e de paz, meu Pai. E que a tua paz seja sobre as nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Está encerrado em nome de Jesus. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. 2 Pedro 3,18. Falando do reino. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma aula.